Olá, traders! Vini Lang aqui, fazer análise da Ethereum a pedidos, tá? Foi uma das mais pedidas ontem, então vou fazer análise completa, mensal, semanal, paridade BTC, tudo que eu puder falar da Ethereum, vou falar nesse vídeo, então já manda para aquele seu amigo lá que tá comprando Ethereum porque tá a metade do valor do all-time high e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Vamos lá. Primeiro, comentei sobre já no vídeo do Bitcoin Análise de Longo Prazo sobre a questão de quando um suporte é perdido, o que a gente deve fazer, tá? Que é basicamente olhar tempos gráficos maiores. Então perdemos suporte aqui, por exemplo, do diário em 2.800, tá? Deveria ter estopado aqui antes, né? Mas beleza. Para quem não estopou, faz parte. Devemos olhar então para o semanal, o mensal, tá? Basicamente aqui no semanal a gente está numa possível onda 4 de um grau maior, tá? Em confluência também, se a gente for pensar, com o possível padrão que o Bitcoin está fazendo, tá? Então, para quem não viu vídeo do Bitcoin do longo prazo, recomendo, tá? Vou deixar o card aqui também em cima, mas estamos aqui numa possível onda 3 de um grau maior aqui com relação a Ethereum, tá? Ou seja, idealmente ela não poderia perder esse suporte aqui nos 2.100, mas a confirmação de uma tentativa, uma falha tentativa de uma impulsão para cima seria o rompimento da região dos 1.750. Então, não pode perder os 1.750 para esse movimento aqui que está desenhado se tornar um movimento mais provável, tá? No curto prazo aqui, se a gente for ver essa movimentação aqui que ela fez, a gente basicamente ela falhou em fazer 5 movimentações a favor da tendência de alta, tá? Então esse movimento aqui foi um movimento corretivo. O que isso implica? Isso implica que nesse range aqui, para uma confluência de tempos gráficos, não se tem compra, tá? Então se você olhar 3 dias, por exemplo, e pensar, tá no 0,5 de Fibo, pode ser que tenha uma compra, tá? Se você quiser uma confluência de tempos gráficos, olhar o 2 horas e pensar em estruturas e volume, você vê que não tem uma compra, e sim, possivelmente, se tiver alguma coisa, seria aí uma venda, né? Algo similar aqui ao que outras moedas já estariam fazendo, que seria basicamente aqui um padrão A, B, C. Dentro da C, a gente teria aqui 1, 2, 3, a gente estaria numa onda 4 para 5, então para a gente fazer mais um fundo, e essa onda 4, ela basicamente teria aqui resistência até a região dos 2.600 e 2.700, tá? 2.700 até um pouco mais, beleza? Mas não seria um movimento para já romper o topo aqui dos 3.000, tá? A princípio. Então, o que vocês podem fazer? Ou prestar atenção nessas regiões de resistência para shortar ou para realizar, ou prestar atenção, caso você queira comprar, na minha visão, o rompimento da região dos 3.400, 3.500. Caso aconteça, a gente vai caracterizar um fundo dessa onda 4 aqui, a gente basicamente vai conseguir buscar um alvo bem maior de todo esse movimento, tá? Então, basicamente, esse é um cenário. O outro cenário beleza, e se perder os 1.700, o que acontece? Né? Se perder os 1.700, basicamente, todo esse movimento, essa movimentação aqui, ó, do macro mesmo, olhando mensal, desde lá que existe Ethereum, isso aqui, tá? Que é algo que me preocupa, porque a paridade BTC, vou explicar depois, está num cenário que pode se desenrolar algo parecido, a gente fazer um triângulo. Se a gente for fazer esse triângulo, vai ser mais demorado, e a gente tem o suporte com relação a esse triângulo abaixo aqui, tá? Ou seja, toda essa região aqui, ó, deixa eu colocar aqui só um Fibo para vocês. Toda essa região aqui dos 1.880
aos $1.000 seria um possível suporte para esse triângulo. Então a gente faria aqui um A, um B, um C, um D e um E, finalizando uma correção triangular, para daí romper, o que pode demorar muito tempo, tá? Então esse é o maior perigo da Ethereum, tá? Essa questão dela talvez ficar consolidando nesse range aqui, que ela está desde maio de 2021, tá? Por que teria uma confluência com a paridade de BTC, tá? Vou analisar a paridade de BTC. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Vou passar aqui uma visão da paridade BTC, tá? Basicamente, o macro, né, que seria o mensal, não mudou, tá? A gente estaria aqui nessa contagem aqui na minha visão. Uma onda 1, uma diagonal, uma onda 2, a gente tem a onda 3. Essa onda 3 composta por um A, por um B e por um C. Qual que era a ideia das últimas análises, tá? A ideia das últimas análises era basicamente que poderíamos ter terminado essa onda B aqui, e essa primeira movimentação desse candle seria um primeiro 1, 2 dessa C, tá? Essa era a última análise da paridade BTC. O que aconteceu? Basicamente aconteceu de que não rompemos a região de confirmação dessa onda 1, que seria o topo aqui dessa onda 4 na região dos 6.150. Então, não tendo essa confirmação, a gente ainda está dentro desse movimento corretivo que também se iniciou lá em maio de 2021 aqui nesse topo, tá? Então, seja ele um A, um B e um C, a gente está dentro dessa onda 5, tá? E se isso for o caso, presta atenção, tá? Se esse for o caso e a gente continuar caindo, o próximo alvo é essa região aqui, ó. Então marca aqui, ó. 38,59, 38,15 aqui, tem confluência, tá? Nessa região, confluência entre a extensão de Fibo AB e confluência da extensão da onda C, tá? Então essa região aqui é uma região importante. Deixa até um balãozinho aqui. Assim como essa região aqui, ó, dos 34, 33, também é uma região importante. Beleza? Então, se o preço continuar caindo aqui dentro dessa onda 5, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, continuar caindo, o próximo alvo ele vai ser aqui nessa região aqui, tá? Principalmente aqui, por quê? Porque é um 0,5 de Fibonacci desse movimento aqui. Então, isso aqui seria uma onda A para uma onda B, correção de onda B, geralmente entre 0,5 e 0,7, uma B, digamos assim, mais normal, tá? B pode ter vários tipos de correção, mas geralmente 0,5 ao 0,7 é o ponto mais relevante para uma correção de onda B. Pontos aqui de extensão de Fibo, essas regiões aqui. Isso para esse movimento corretivo aqui, independentemente se ele tiver um cenário mais demorado ou não. Qual que é o cenário menos demorado? O cenário menos demorado é, beleza, fizemos essa correção aqui, toda essa correção aqui, e aí a gente, né, identifica que essa correção já é o fundo da onda B, aqui, do rosa, tá? E a gente vai iniciar um padrão de impulsão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, para fazer essa onda C do grau rosa, que é a onda C da 3 do laranja, que ou seja, seria um movimento da bull run, um movimento realmente impulsivo da Ethereum. Para isso acontecer, a gente precisa justamente disso aqui que está desenhado. Quebrar essa estrutura aqui, romper esse canal e fazer uma estrutura de alta aqui. Enquanto isso não acontecer, não tem tipo bull run da Ethereum, tá? É mais correção mesmo, tá? Que pode acontecer, tá? Que é um cenário mais demorado. É basicamente esse cenário aqui se
toda essa correção aqui, né, que eu comentei com alvos aqui, papapá, ser só a onda A, desse movimentação aqui, e a gente ainda vai fazer uma onda B e uma onda C, que é a onda B rosa aqui, tá? Então teria um cenário mais bullish, digamos assim, os dois cenários são bullish ainda, tá? Mas um cenário ele seria um pouco mais rápido, tá? Que a gente já, a partir desse próxima movimentação aqui, faria um setup 1, 2 e já iniciaria aqui movimentação de alta. O outro cenário, a gente ainda faria um rally de alta, digamos assim, armadilha, para daí cair, para daí subir, tá? Então, tem esses dois cenários. Independentemente disso, tá? Se você opera mais aí o curto prazo, especialmente, o curto prazo, eu digo até um swing trade, eu acho que a gente pode ter oportunidades, especialmente aqui, nesses ranges que eu citei inicialmente, tá? Dos 38 e dos 32, tá? Por quê? Porque é um ponto em que retração de fibra do tempo gráfico maior, do mensal, no caso, ou seja, um ponto bem relevante, e extensão do semanal. Ou seja, se o preço segurar aqui, no mínimo um pullback, mesmo que seja uma onda B, que não é uma onda tão boa para se operar, é uma onda B do semanal mensal. Então, o rally que o preço pode ter a partir dessa movimentação dos 32,92, 37, é um rally pelo menos corretivo dessa pernada aqui. Só que a correção dessa pernada pode ser tranquilamente 80%, 100% em Bitcoin. Então, mesmo num cenário mais bearish, tá? Em que, por exemplo, na Bull Run, se acontecer a Bull Run, o ETH não rompa o topo histórico aqui na paridade BTC, né? Ele só faça aqui um rally, busca aqui essa região dos 84 para depois corrigir, já seria aí uma boa posição a ser tomada, né? Só seria aí, digamos, uma posição um pouco mais arriscada, tá? No sentido de ter um trade menos arriscado, tá? Então, basicamente, seguindo isso, talvez para quem, principalmente para quem quer deixar ordens abaixo, coisa assim, os pontos de suporte, eles são basicamente esses pontos aqui que estão marcados de Fibo, pensando tanto em retração quanto em extensão. Tá? Então, o próximo ponto de extensão é aqui, 38,59, 38,15, duas extensões relevantes nesse nível. Essa região dos 37,23 é ponto de retração. O outro nível de extensão é 34,01, 33,21 e o outro nível de retração, próximo nível de retração, essa região dos 30,29. Então todas essas regiões aqui são regiões relevantes de suporte no mensal e no semanal, cujo eu acredito que seja muito difícil o preço, mesmo caindo, passar de primeira, tá? Ou seja, fazer algo como a gente fez aqui, ó. Respeitou essa região aqui de 100%, fez um pullback, continuou caindo. Se o preço continuar caindo, eu acho que a gente vai respeitar essa região aqui, fazer um pullback e continuar caindo. Tá? Então pode ser um ponto, pelo menos para o curto prazo, para ficar atento a uma possível compra. Beleza? O vídeo ficou longo, mas Ethereum, realmente muita coisa para falar. Comentem aqui embaixo que moeda vocês querem que eu analise no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.